comentar com você, torcedor e torcedora do Palmeiras, sobre o Claudinho como possibilidade no Verdão. É isso mesmo. O Claudinho, o que mostra que, a despeito de muita gente falar, não vai chegar ninguém e tal, não sei o quê, se esquecendo que chegaram dois, né? Importantes jogadores, o Paulinho, né? E o Torres. São dois jogadores realmente muito interessantes, acima da média, né? O Palmeiras contratou dois jogadores acima da média, gente. Não podemos nos esquecer disso. O Palmeiras se livrando aí do Rony, que tá difícil, né? Mas tá se livrando do Rony, né? E tá trazendo dois jogadores que são muito melhores, né? As contratações de Paulinho e Facundo são aqueles negócios, né, que o clube vai lá e faz tal, e aí na outra temporada talvez nem seja necessário trazer tanto craque. Por quê? Porque esses caras ficam. Então, se consegue contratar esses dois aí, por exemplo, que já foram contratados na verdade, né? Na próxima temporada é mais um ou outro só, não precisa ser. Considerando até que um ou outro pode até não ficar bem, tal, pode ter lesão ou até pode sair, né? Numa outra temporada tem que buscar um ou dois diferenciados no mínimo, né? Mas tudo fica muito mais fácil quando tem dois jogadores como o Paulinho e o Facundo, né? Então não podemos nos esquecer disso aí, gente, porque olha só, vamos lá. A Leila pode merecer toda a crítica do mundo, vocês sabem muito bem como eu sou rigoroso aqui com os dirigentes, né? Do Verdão e de quaisquer outras equipes, né? Mas vamos lá, na minha visão, né, o trabalho nessa temporada não é negativo, tá? A despeito de ter ali o Matos, né? O Matos não, né? Enfim, há muito tempo que não tem mais Alexandre Matos, né? Que tão pouco tá fazendo, né, um trabalho legal, né? Mas vamos lá, o diretor de futebol, o homem forte do futebol do Palmeiras neste momento, né, não é propriamente alguém que possa tocar alguns processos, né, de contratação, né, com eficiência e tal. Ainda assim, né, sabemos que ele está pouco envolvido nisso, mas há outros ali, né, tocando esse assunto, esse tema, né. Vamos deixar de lado vamos deixar de lado aí o Barros de lado, vamos falar do Claudinho, que é o que mais importa. Na minha opinião, olhar para o Claudinho mostra que o olhar para o mercado está diferenciado no Verdão nesta temporada, tá? Então o Palmeiras pode, assim, contratar esse jogador do Zenit. O Palmeiras estaria trazendo um jogador que, na minha opinião, não tem no elenco neste momento, tá? Né? O Veiga não é esse jogador. Enfim, Facundo não é esse jogador. Paulinho não é esse jogador, como todo mundo sabe, embora ele possa ser um ponteiro pelo setor esquerdo, né? Pode ser, já foi em vários momentos na própria equipe de São Petersburgo, né? Já foi um ponteiro pelo setor esquerdo, né? E quando ele vai para aquele setor chega perto da área, aquela coisa, né? Faz o facão, busca uma situação oportuna para fazer o chute, para fazer um passe. Geralmente faz muitos passes nesse momento, tá? Então é assim, é um jogador que o Palmeiras não tem neste momento. Por quê? Porque ele consegue ser esse ponteiro com qualidade, mas consegue ser também esse camisa 10 com qualidade. Este é o ponto, né? Então, por que não tem... Pode ter um ponteiro, pode ter um meia, não tem esses dois jogadores em apenas um jogador, que é o Claudinho. E se contratasse o Andréas, tampouco os dois jogadores são iguais. O Josa, dá para contratar o Andréas também? Dá para contratar o Andréas e os dois podem perfeitamente jogar juntos, tá? Por quê? Porque eles não jogam na mesma faixa não, tá? Quase frequentam a mesma faixa de campo, mas o Claudinho é aquele camisa 10 que pisa bem mais na área do que o Andréas. O Andréas é um 8, quase 10. O Claudinho é um 10, né? Um 10 que pode também ser 8, por exemplo, tá? Pode até ser um ponteiro pelo setor direito em alguns momentos, mas é sobretudo um camisa 10 e um ponteiro pela esquerda, tá? Pode eventualmente, por situação limite, jogar como um camisa 8 também, né? De forte chegada ao ataque, também pode ser, né? O fato é que o Claudinho oferece inúmeras possibilidades para o técnico Abel Ferreira, gente, né? Então, na minha opinião, assim, realmente contratar pode ser muito interessante. Mas por que pode ser muito interessante? Mesmo com tudo que eu já disse aqui, é o que eu vou continuar a falar para você aqui. Mas antes disso, abrir um parêntese para pedir o like. Já deixou o like? Deixa o like, é importante, né? Antes que você se esqueça, deixa o like, deixa um comentário também, pode criticar, tá? Pode fazer sugestões e criticar, tá? Se eventualmente alguém quiser elogiar, não tem problema não, nem precisa, mas pode criticar, tá? Que eu leio, né, e aprecio muito, cresço muito com as críticas de vocês. Sugestões também, tá? Se eventualmente algum de vocês puder
puder aí deixar um Pix, deixa um Pix para dar uma força no canal, ou a chave do Pix vai estar no comentário fixado aqui, tá? De qualquer valor, tá? Não há, moralmente, valor baixo, né? Valor pequeno para Pix, quando você entrega um valor para o produtor de conteúdo, tá? Não existe valor pequeno moralmente. E na quantidade, se alguns entregam, né, um valor, ainda que a gente considere que possa ser pouco, não é, porque gera uma quantidade importante. Então, se você puder, deixa um Pix aí, o canal tá precisando, tá precisando muito, né? O canal tá precisando, né? Então vamos lá, ó. Fala agora do Claudinho, que é um jogador bem interessante, muito interessante, é top, é acima da média, tá? Mas que não vem apresentando uma temporada interessante no Zenit. É importante deixarmos isto claro, tá? Se nós olharmos para a temporada do Veiga, vamos perceber que não dá para comparar os números do Veiga em relação aos números do Claudinho. Este é um ponto que muitos vão destacar quando forem fazer análise, né, e desprezar a possibilidade do Claudinho como reforço do Verdão, em virtude do valor, né, e também em virtude do que foi a temporada dele. E aí, muitos não vão levar em consideração as circunstâncias positivas que trabalham por esses números do Rafael Veiga no Palmeiras. Da mesma forma, poderão se esquecer, né, dos fatores circunstanciais que podem estar atuando para que o Claudinho não consiga entregar no Zenit nessa temporada um pouco mais daquilo que todo mundo sabe que ele pode fazer, ok? O que está acontecendo com o Claudinho no Zenit? Na minha opinião, tá? É só uma suspeita. Tentei falar com gente sobre isso hoje, mas tinha um problema, inclusive, aqui para trabalhar, para entrar em contato com as pessoas. Tivemos uma pane elétrica aqui na região e eu tive muito pouco tempo para trabalhar essas informações. Que às vezes você manda um contato, aí demora, aí é outro país, aí tal, enfim, não deu muito certo, tá? Mas a minha desconfiança sobre o Claudinho é motivação, tá? Claramente que está ganhando muito dinheiro, né? Isso já poderia ser a motivação, né? Mas não é só isso, né? O fato de um jogador como ele, que é de alta categoria, né? Não estar na seleção, né? Assim, pouco a pouco ficar distante dessa possibilidade, né? Ficar perdido no mundo da Rússia em que ninguém assiste os jogos, né? A sua equipe não disputa nenhuma competição europeia. Todas essas questões podem estar impactando, sim, para que o Claudinho não tenha um grande desempenho. Além do que, na minha opinião, o próprio técnico do Zenit tem trabalhado muito mal o posicionamento do Claudinho e em algumas situações até tem deixado ele no banco, o que não é um problema. A equipe é muito bem qualificada no setor de meio de campo, tá? Mas a maneira como ele deixa o Claudinho no banco, às vezes sem acionar o jogador em momentos em que a equipe precisa, dá a entender que talvez ele não aprecie tanto o jogo do brasileiro por alguma circunstância, tá? Não consigo entender, porque as informações que eu tenho sobre o Claudinho é de que ele não se mete em confusão, é um cara extremamente sério, está sempre envolvido nos treinos, né? Muito obediente, inclusive, aquilo que o treinador passa para ele. Então, eu não entendo, mas provavelmente tem alguma questão do técnico também com esse jogador. O que pode ser? Pode ser uma questão do jogo, né? A maneira como a equipe joga, né, pode não estar de acordo com a contribuição que o Claudinho pode entregar para essa equipe, ao menos na visão do técnico. Mas eu acho que o ponto principal talvez seja realmente motivação, em virtude de estar desaparecido lá no mercado russo, tá? Tá, então veja, há aqueles que falam, pô, só isso basta, Josa, para que ele não seja contratado pelo Verdão. E aí eu diria para você o seguinte, né? Você está olhando para os números dele, se você olhar para os números do Claudinho na carreira, você vai ficar um tanto quanto surpreso aí com esses números, né? Você vai ter aí você vai perceber, por exemplo, que a coisa é muito diversa quando você olha para a totalidade da carreira desse jogador, tá? Se ele teve 20 jogos, apenas 20 jogos nessa temporada com 1 gol e 5 assistências, né? Se você olhar para toda a carreira dele, a situação é muito diferente. E aí você vai ficar surpreso com os números que o Claudinho vai te apresentar. Foram 324 partidas, né, que ele realizou até hoje, 58 gols, 62 assistências, né? O número que eu tenho aqui de 54 pré-assistências. Esse número eu não consegui, tá, atualizar essas 54 pré-assistência, tá? Então vamos deixar aqui como possibilidade, tá? Agora, se de fato foram 54 pré-assistência, estamos falando de um jogador muito interessante que também consegue entregar nessa fase intermediária, tá?
da criação de jogada, não somente na fase de execução, né? Pega essa bola, ou finaliza, ou faz assistência para o gol. A pré-assistência, ela também acontece na fase final, né? Na fase de execução, mas a pré-assistência muitas vezes está, né, ali, digamos, na etapa intermediária, quase chegando na etapa final, que é a etapa de execução da jogada, tá? Isso mostra, né, como ele é um jogador que participa ativamente do terço final, e ele é um jogador de movimentação. Quando a gente fala do Claudinho ali no setor esquerdo, né, como um jogador que consegue entregar muito, podemos pensar que ele fica apenas naquele setor. Não fica, tá? Naquele setor. É um jogador que, quando está atuando pelo corredor lateral esquerdo ofensivo, né, ele muitas vezes faz esse passe para dentro, né, e ataca o corredor ali um pouco mais à frente para receber essa bola, tá? Então, ao mesmo tempo, quando recebe essa bola, ele faz esse passe para trás, né, o que muitas vezes implica na pré-assistência, ali mais já na fase final, ele faz esse passe para alguém fazer o gol, o que significa uma assistência, ou então ele entra na área para arrematar para o gol. Então veja, 324 partidas, né, 58 gols, 62 assistências, 54 pré-assistência, número, volto a dizer que eu não sei se é oficial, tá? Porque eu não consegui, raramente eu entrego essa informação quando eu não tenho, né, o dado preciso, tá? Mas eu realmente não consegui, então eu estou entregando, mas estou fazendo essa observação. De qualquer maneira, são números realmente muito interessantes, inquestionáveis, né, para aquele que fala que o Claudinho não deve ser contratado. Poxa, é um jogador de altíssimo nível. Como o Palmeiras não vai contratar um jogador desse? Tem de contratar, tá? E é um caso que, a despeito da temporada dele não ser realmente muito interessante, dá para nós entendermos sim que possa haver aí alguma questão circunstancial que não esteja ajudando, tá? Então, da mesma forma que os números do Veiga são fantásticos, e são fantásticos porque realmente está num bom momento da carreira dele, né? Nós não saberíamos dizer se, uma vez que estivesse no Zenit, o Veiga estaria entregando resultados tão positivos como ele está a entregar no Palmeiras neste momento, tá? Agora, vamos lá. Se contratar o Claudinho, dá para contratar o Andréas? Tá. As informações aí que estão aparecendo é de que o Palmeiras realmente está intensificando sim ações para ter também o Andréas Pereira, tá? Então eu acho que se contratar os dois vai ter um meio de campo sensacional e os dois podem perfeitamente caber nessa equipe do Verdão. E o Abel não vai ter realmente desculpa para fazer essa equipe jogar, porque vai ter um material humano espetacular aí à sua disposição, ainda que venha só o Claudinho, tá? Vai ter aí um material muito interessante. Pelo que eu me lembro, tá? Agora, esquecendo um pouco o Zenit, me lembro aqui das temporadas do Claudinho aqui no futebol brasileiro, era impressionante o perfil protagonista que ele tinha, né? A personalidade que ele tem dentro de campo, né? Um jogador que assume responsabilidade, chama a jogada, busca resolver a partida, enfim, um jogador muito ativo para ajudar a sua equipe a vencer jogos, tá? Ou seja, é um jogador que tem personalidade futebolística. E isso é tudo que um time grande como o Palmeiras precisa ter nos seus jogadores, tá? Então o Claudinho, nesse sentido, é um perfil de jogador de personalidade. Isso também pode ser importante caso o esquema tático do Abel Ferreira não configure um Palmeiras competitivo e vencedor em 2025. Se este for o caso, o Palmeiras vai ter que se refugiar nos seus craques. Só que nessa hora, se o craque não tem muita personalidade dentro de campo, né, ele vai sumir junto com a equipe. O Claudinho é um perfil que, se a coisa ficar realmente muito complicada, ele vai ajudar a resgatar o Palmeiras, impedir com que a equipe se afunde na areia movediça dentro de campo. Tá bom, gente? Então, nesse sentido, eu diria que, em teoria, pode ser sim uma contratação espetacular, a despeito dos valores que são altos, mas não tem como ser baixo, né? Porque é um jogador realmente diferenciado. E se contratar o Claudinho, cabe o Andréas também, tá? E acho que o Palmeiras faz muito bem em olhar para essas duas possibilidades para configurar uma grande equipe em 2025, amigos e amigas. É isso, gente.